É um dia muito especial, pois celebramos, o Dia das Mães, comemoração do Dia das Mães, como conhecemos hoje, foi criada por uma pessoa chamada Ana Jarvis, uma americana que queria homenagear sua mãe, chamada Anne Ives Jarvis. E Anne Ives Jarvis foi uma ativista social que trabalhou para melhorar as condições de saúde e higiene durante a Guerra Civil Americana. E depois da morte da mãe, em 1905, Ana Jarvis organizou a primeira celebração oficial do Dia das Mães em 1908, em Grafton, Virgínia Ocidental, Estados Unidos. Ana Jarvis continuou, a partir daí, uma campanha para que o Dia das Mães fosse reconhecido nacionalmente, e em 1914, o presidente Woodrow Wilson declarou o segundo domingo de maio como o Dia das Mães nos Estados Unidos. Desde então, a data se espalhou para muitos países, inclusive o Brasil, e aqui no nosso país a data foi oficializada em 1932 pelo presidente Getúlio Vargas. A gente sabe que o Dia das Mães tem sido explorado comercialmente, a data tem sido aproveitada pelos comerciantes, mas não deixa de ser uma oportunidade maravilhosa para honrar e agradecer às mães por tudo o que fazem pelos seus filhos, embora saibamos que temos de fazer isso todos os dias, As mães que temem a Deus são verdadeiras bênçãos para os filhos. Seu amor, seu cuidado são de fato incomparáveis. Para a mensagem que eu trago hoje, nós lemos o trecho de Isaías 66, do versículo 10 até o versículo 14. O texto bíblico nos fala sobre o consolo e o cuidado que Deus tem por seu povo e compara esse consolo e esse cuidado ao amor e ao cuidado de uma mãe. Deus diz por meio do profeta Isaías que assim como uma mãe consola e também nutre, alimenta os seus filhos, Deus também nos consola e nos sustenta com o seu amor incondicional. Então, com base no texto que foi lido, eu vou destacar algumas características desse amor e cuidado que a mãe tem. Como eu disse, é uma simbologia, uma imitação do amor de Deus e do cuidado dele para conosco. Primeiro, destacar que há nesse cuidado alegria, nutrição e abundância. Vou reler os versículos 10 e 11, que dizem: alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Primeira coisa a destacar aqui é a alegria. Assim como Jerusalém, está mostrado aqui pelo profeta que Jerusalém é fonte de alegria, as mães trazem alegria para as suas famílias.
Basta perguntar aos maridos, né? Um dia em que eles tenham que ficar com os filhos por alguma razão, a mulher não está, a mãe não está, né? Como é que fica? Então, realmente, a presença delas no lar é imensamente importante, necessária e traz alegria. E o profeta está comparando isso com Jerusalém, a capital da nação de Israel, mostrando uma promessa que Deus estaria trazendo alegria para aquela nação. A segunda coisa é nutrição, alimentação. Da mesma forma, tal como Jerusalém nutre o seu povo, traz alimentação, cuidado para o seu povo, as mães que servem a Deus também nutrem os seus filhos, tanto de forma física como também de forma espiritual. O cuidado delas, daquelas que servem ao Senhor, não é só com o alimento físico, não é só com a nutrição para o corpo, mas também para a alma, para o espírito, porque elas sabem que quanto mais alimentarem os seus filhos com a palavra de Deus, com o temor ao Senhor, mais eles ficarão fortalecidos para vencer as dificuldades ao longo da vida. E a terceira coisa destacada aqui é a abundância. Assim como a mãe tem prazer de oferecer o que tem de melhor em abundância para os seus filhos, Deus muito mais é abundante em abençoar o seu povo. Por isso é que esse cuidado e esse amor de mãe é uma imitação do cuidado e do amor que Deus tem para conosco. Se as mães se preocupam em dar o melhor, em deixar os seus filhos satisfeitos, em não permitir que lhes falte nada, Deus muito mais é cuidadoso com o seu povo. Não quer que nada nos falte. É por isso que quem tem ao Senhor está sempre vivendo em observância daquilo que Deus tem providenciado, desfrutando daquilo que o Senhor providencia, assim como um filho que recebe da mãe o melhor com abundância para a sua vida. A segunda coisa, e aí nós vamos para o versículo 12. No versículo 12 nós podemos destacar também três características importantes aqui do amor de mãe, também comparando com o amor do Senhor. Primeira é paz, segunda, prosperidade e terceira, proteção. Vejam o que aqui diz o versículo: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Então a primeira coisa aqui destacada é paz. As mães são fundamentais na criação de um ambiente de paz em casa. Depende muito delas esse papel importante em suas famílias, semelhante à paz que Deus promete sobre Jerusalém. As mães têm esse chamado, essa incumbência de Deus de promover a paz em suas casas. Filhos que são cuidados por mães que temem ao Senhor são filhos criados em paz. Nada mais ruim do que um lar conflituoso, nada mais desagradável do que não se
ter paz em casa. Então, aprove a Deus chamar e dar a missão às mães para promoverem a paz no lar. Então, elas são fundamentais nesse ambiente de paz que deve ser criado e mantido em casa. A segunda coisa destacada no versículo 12 é a prosperidade, trabalho e a dedicação das mães contribuem para a prosperidade da família. Assim como a torrente que Deus disse faria transbordar sobre Israel. Essa torrente, e aí quando falamos em torrente, estamos falando de rio, de água, que iria trazer irrigação para que houvesse colheita, e quando há colheita, há prosperidade. E isso é comparado com o trabalho e a dedicação que as mães têm em relação aos seus filhos, em relação à sua família. Elas são usadas por Deus para esse trabalho e essa dedicação, fazendo com que os seus filhos tenham o necessário para a sua subsistência. E a terceira coisa é proteção. Assim como Deus derrama suas bênçãos e protege o seu povo, as mães são canais de bênçãos e de proteção para os seus filhos, por meio do cuidado que elas devotam a eles. Uma mãe de verdade, e principalmente aquelas que temem ao Senhor, estão sempre, e não é só quando eles são pequenos, não, elas estão sempre com cuidado em relação aos filhos. Elas querem saber se eles estão comendo direito, elas estão querendo saber se eles dormem direito. Hoje eu ouvi a minha mulher perguntando: Devin, você dormiu direito, meu filho? O Devin tem 31 anos, né? 31 anos, casado, pai de 2 filhos, mas a mãe se preocupa, quer saber se dormiu bem, quer saber se está bem. Então, ela está dizendo aqui, perguntou a mesma coisa para o Júnior também, ou seja, ela quer saber se o filho está bem, se está protegido. Isso é papel de mãe, É sempre os meninos, meus meninos, é sempre os meus meninos, Fica velho e a mãe chamando de meus meninos. O pai também, muitas vezes chama assim. Ou seja, é o cuidado, a proteção. Ela quer saber se o filho está realmente protegido do mal, daquilo que o mundo está oferecendo, daquilo que afasta as pessoas de Deus. Ela quer sempre estar tendo o controle, o cuidado, e isso simboliza exatamente o cuidado que Deus tem conosco, de nos proteger. Nós aprendemos hoje na aula da escola dominical esse cuidado que o pastor tem de trazer as ovelhas para dentro do aprisco, porque dentro do aprisco elas estão protegidas, Então, é assim que Deus faz, e é assim que o Senhor capacita as mulheres que são mães, e principalmente aquelas que temem a Deus, para terem esse cuidado, essa proteção com os filhos. Terceira parte é sobre o consolo, versículo 13. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Esse consolo, ele é incondicional. O consolo de uma mãe
é incondicional, assim como o consolo de Deus. E quando a gente diz que o consolo é incondicional, é porque ela, a mãe, ela quer consolar o seu filho, independentemente do que tenha acontecido, qualquer que seja a circunstância. O papel dela, o instinto dela é de consolar, é de querer que o filho esteja bem. Não é assim que Deus faz conosco? Deus quer nos consolar e nos consola. Inclusive o Espírito Santo é chamado o Consolador, e Ele quer nos consolar independentemente da situação, independentemente da circunstância. É assim que Deus age em nosso favor. Esse consolo, além de ser incondicional, ele é reconfortante. A presença de uma mãe traz conforto, segurança, e isso reflete a presença de Deus, porque quando o Senhor nos conforta com o seu Espírito Santo, nós somos reconfortados. Quando Ele nos traz consolo, nós somos reanimados, Nós temos a vida que Ele nos dá. Nós não sucumbimos no desânimo, exatamente porque Ele nos consola, Ele nos reconforta. E esse é o papel das mães em relação aos seus filhos. Esse consolo é também amoroso e não poderia deixar de ser. O amor de uma mãe é um exemplo tangível, palpável do amor de Deus. Cuidado que ela tem, E é interessante que, principalmente aquelas que são criadas no temor do Senhor, quando se tornam mães, não precisa ninguém ensinar, que ela já sabe cuidar, ela sabe como vai cuidar, como vai proteger. Por quê? Porque ali existe amor, Existe amor. E é esse o conforto, o consolo que Deus também nos dá. Claro que numa dimensão infinitamente maior, mas é exatamente isso que o Senhor faz conosco. Ele nos consola porque nos ama. Ele quer o melhor para nós. Ele quer que a gente viva bem. Ele quer que nós estejamos em bem-estar, Então é assim que a mãe também quer para os seus filhos. E a quarta e última parte da nossa meditação é o versículo 14, e no versículo 14 eu gostaria de destacar mais 3 características desse amor da mãe pelos seus filhos, simbolizando o amor de Deus e o cuidado dele pelos seus seguidores, pelos seus filhos, que são felicidade, saúde e fortalecimento espiritual. Versículo 14. Vocês verão isso é Deus dizendo, vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Deus usa as mães como fonte de felicidade para os seus filhos. E são bem-aventurados, são felizes os filhos que entendem isso, que compreendem que a vontade delas, não estou dizendo que em 100% das vezes elas vão acertar, mas o desejo delas, a vontade delas é que os seus filhos sejam felizes. Isso não é uma representação do que Deus quer também para os seus servos? Deus quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós estejamos bem.
Então, se nós entendermos isso, nós vamos receber esse benefício de Deus na nossa vida. Igualmente, os filhos que entendem que o papel das mães é que eles sejam felizes, eles também vão se beneficiar disso. É por isso que eu coloquei aqui que são bem-aventurados os filhos que entendem isso. A segunda coisa é que, assim como Deus prometeu que revigoraria Israel, e aí eu estou falando de saúde, também as mães que servem ao Senhor têm como missão ver seus filhos sadios, e sadios em todos os aspectos. Elas têm um sentimento que é dado por Deus de entender quando é que o filho está bem ou não. Às vezes o filho nem precisa dizer, ela já sabe se ele está bem, se ela está bem, se não está, né? Já percebe, já sente no seu íntimo, no seu interior. Então, por quê? Porque ela quer que o seu filho esteja sadio. Isso, as mães, de um modo geral, têm essa percepção. Infelizmente, né, o inimigo tem destoado, né, muito nesse sentido. Tem umas mães que não merecem nem o nome, mas isso é fora da curva. O que realmente acontece, e que na grande maioria é assim, independentemente se elas temem a Deus ou não, é esse papel mesmo de cuidado, de mãe, né? Que ela quer que o seu filho esteja sadio. Agora, é claro que a gente acrescenta o seguinte: aquelas que temem ao Senhor, aquelas que servem a Deus, elas querem que os seus filhos estejam sadios, não só do ponto de vista físico, mental, intelectual, sentimental. Elas querem que os seus filhos estejam sadios também espiritualmente. Elas querem que os seus filhos estejam com saúde espiritual, como disse João na sua carta, né? Que você esteja tão bem na sua alma como também no seu corpo físico. E em terceiro lugar, a mãe faz o que está ao seu alcance para estimular seus filhos a serem vitoriosos. Isso a semelhança de Deus, que fortalece também os seus filhos para que enfrentem e vençam os inimigos espirituais. Deus tem esse papel. Ele faz isso para nós, inclusive ele está dizendo aqui para Israel que iria se indignar contra os inimigos de Israel, exatamente para trazer fortalecimento espiritual para a sua nação, para o seu povo. Então, a gente sabe que as mães também têm esse papel. Elas, quando servem ao Senhor, e elas fazem tudo que está ao seu alcance para estimular os seus filhos a serem vitoriosos. Se você quiser ver uma mãe satisfeita, feliz, ela vê o seu filho, a sua filha progredindo, e muitas vezes alcançando o que ela não alcançou. Ela fica feliz. Talvez, eu não sou mãe, mas eu penso que ela fica mais feliz ainda do que se fosse ela. Por quê? Isso, porque ela está refletindo esse cuidado, essa vontade que Deus tem para que os seus filhos também cresçam, produzam, sejam fortalecidos, vençam os inimigos da sua alma, estejam fortalecidos neste mundo. Então, para encerrar, o amor e o cuidado maternos refletem o amor e o cuidado de Deus, sem sombra de dúvida. As mães, muitas vezes, sacrificam-se por seus filhos, e quando fazem isso, elas estão
imitando o grande amor sacrificial do Senhor por nós. Que a gente seja grato a Deus pela nova missão que Ele tem dado às mães. Nós roguemos por elas para que tenham sempre sabedoria divina para o cuidado com seus filhos em todos os aspectos. Então, parabéns a todas as mães, que Deus abençoe, não só neste dia, mas todos os dias, na missão que vocês têm, e que o Senhor possa continuar usando para a glória de Deus.